Amém. Queridos, esta mensagem, ela é uma mensagem que eu considero muito atual. Muito atual. Porque todos nós nos levantamos contra Deus. Todos nós. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Todos nós já nascemos contaminados pelo pecado. Então todos nós, de um modo, dentro de um contexto de universalidade, dentro de um contexto que alcança todas as pessoas do mundo, em todos os lugares, em todas as gerações, todos nós, efetivamente, nos levantamos contra Deus. E todos nós fazemos isso em muitas circunstâncias do nosso dia a dia, que às vezes nem sequer nos damos conta disso. Mas é fato. Todos nós nos levantamos contra Deus. Porém, às vezes, a nossa rebelião, ela, digo a você, ela extrapola os limites da sanidade. Volta e meia, nós somos atingidos e ficamos assim perplexos com o modo e a maneira como algumas pessoas reagem no seu posicionamento em relação às coisas de Deus. E você vê que realmente, em algumas circunstâncias, em função da postura, do comportamento, da atitude das pessoas, você vê ali realmente uma atitude de rebelião extrema. Uma postura de se levantar contra Deus, que é assim algo tão atípico, tão forte, tão contundente, que a gente fica realmente chocado. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada e estuda sobre a história dos reis de Israel e também de Judá, e eu falo aqui sobre aquele momento em que, historicamente, a nação israelita ela foi dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, o reino do sul, a capital é Judá. E também, em relação ao reino do norte, cuja capital era a Samaria, você vê nos dois reinos, nessa segunda fase, ou melhor, nesse segundo momento histórico da nação israelita, você vê que vários reis passaram por ali, vários monarcas estiveram à frente da nação, à frente do povo, tanto em Israel quanto em Judá, no sul. E você vê que, regra geral, a gente consegue perceber três grupos, ou três perfis desses monarcas, desses homens que estiveram reinando à frente do povo de Deus. E o primeiro grupo desses monarcas eram aqueles reis, aqueles monarcas que foram muito justos e piedosos. Um segundo grupo eram aqueles reis que se levantaram contra Deus e morreram nessa condição. Eles se levantaram contra Deus durante a sua vida, durante o seu reinado, esse segundo grupo, e eles mudaram, ou melhor, eles morreram nessa condição sem mudar o seu comportamento. Eles continuaram assim, se rebelando contra Deus até o final da sua vida. E um terceiro grupo de perfil desses reis, desses governantes, eram aqueles monarcas, aqueles reis que ainda igualmente rebeldes, também se levantando contra Deus. Eles tiveram que ser humilhados por Deus para poder experimentar um arrependimento ainda em vida. Ainda em vida. E em função dessa ação de Deus sobre a vida deles, a sua história mudou. O rei Manassés foi um desses monarcas, foi um desses governantes que fazem parte desse terceiro grupo de monarcas, de reis, de líderes que estiveram à frente da nação e que se levantaram contra Deus, mas que foram humilhados pelo Senhor. E em decorrência disso, passaram por um arrependimento verdadeiro e ainda em vida tiveram a oportunidade de viver um novo tempo no seu relacionamento com Deus. Eu acredito, queridos, que esse tipo de história, resumidamente aqui, esse tipo de situação, tem muito a ver com a história das vidas de muitas pessoas, da nossa geração, do nosso tempo. Inclusive tem muito a ver com a minha história pessoal. E eu não tenho dúvida alguma que também tem a ver com a tua história pessoal. Porque, como eu disse no início, todos nós, de uma certa forma, somos enquadrados nesse tipo de situação. Por quê? Porque todos nós, na medida que somos pecadores, igualmente, nos levantamos contra Deus. Então, baseado na história desse rei Manassés, que está registrado aqui no texto bíblico que eu li no início desta mensagem, desta oportunidade, baseado na história dele, eu quero responder ao título que eu dei para este sermão. Como ser restaurado depois que você se levantou contra Deus?
Como, em uma situação dessa, você pode encontrar a restauração da parte de Deus sobre a sua vida? Depois que você se levantou numa atitude de rebelião contra Deus, independente do tipo de circunstância, independente do tipo de contexto, independente do tipo de conjuntura que contribuiu para que você, de uma maneira talvez até impensada, ou até mesmo precipitada, ou mesmo premeditadamente, deliberadamente, fez com que você assumisse uma postura de rebelião extrema contra Deus, até quem sabe. Como, em um tipo de situação assim, você pode ser restaurado por Deus? Depois que você chega no fundo do poço, por conta de uma situação desse tipo. Para responder essa pergunta, eu anotei aqui alguns pontos baseados no texto que eu li, e eu quero então tratar, abordando cada um deles nesse momento. Então, em primeiro lugar, para você obter essa restauração, você precisa captar. Se você quiser ser restaurado, depois que você se levantou contra Deus, a primeira orientação é essa aqui. Procure captar as primeiras advertências da parte de Deus. As primeiras advertências contra a sua rebeldia. E você vê isso no versículo 10 do texto que eu li. No versículo 10 está escrito assim. Depois que o texto fala do versículo 1 até o versículo 9, ele descreve, resumidamente, como aconteceu o reino, ou melhor, o reinado de Manassés, do rei Manassés. E do versículos 1 a 9, ele descreve, então, como aquele rei se comportou. Mas no versículo 10, depois que menciona aqui, digamos assim, o clímax negativo da sua conduta à frente do reino de Judá, no versículo 10, o escritor do livro de 2 Crônicas, ele diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao povo de Judá. Então o texto vai revelar aqui para nós que em um primeiro momento, depois que o rei Manassés resolve adotar uma postura de total rebeldia contra Deus, inclusive influenciando todo o povo de Judá, igualmente, a abandonar os caminhos do Senhor, a negligenciar os estatutos, as orientações, os princípios, os mandamentos que Deus havia prescrito a Moisés. Mesmo ele tendo essa postura, ele não se contenta, porque além dele mesmo optar pela maldade, optar por virar as costas para Deus, ele também opta por influenciar o povo, a nação, as pessoas que estão à sua volta, a sua família. Então, a postura de rebelião, a atitude de se levantar contra Deus, não fica apenas com ele. Ele influencia com essa atitude totalmente pervertida, totalmente errada. Ele influencia com essa atitude de se levantar contra Deus as pessoas que estão à sua volta, e em função do alcance da sua influência social como governante, como monarca, ele influencia todo o povo, toda uma nação. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 10, que em um determinado momento Deus toma uma atitude. Deus contempla a atitude desse rei. Deus observa o comportamento do rei Manassés, o comportamento totalmente reprovável desse homem, e Deus toma uma atitude. O texto diz que Deus fala a Manassés. Deus envia uma mensagem a Manassés e ao seu povo. E se você for ler o texto paralelo dos livros históricos da Bíblia, você vai encontrar no segundo livro de Reis, capítulo 21, versículos 1 a 9, você vai encontrar que Deus envia profetas. Ou seja, Deus fala ao rei e ao povo de Judá através de profetas. Os profetas, eles eram aqueles mensageiros que Deus enviava naquele contexto histórico específico para levar uma mensagem ao povo, para levar uma mensagem ao governante, ao rei de Israel, ao rei de Judá. E nesse momento, percebendo a atitude totalmente maligna, totalmente detestável, o comportamento totalmente rebelde desse rei, Deus envia profetas que vão até a ele e levam uma advertência. Mas você percebe aqui que esta advertência, ela é um primeiro alarme. Essa advertência, ela é uma primeira atitude da parte de Deus para trazer um alerta, contra a rebeldia do rei Manassés. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo assim para o rei: olha, eu estou percebendo o teu comportamento.
Eu estou vendo como tu estás agindo. Eu conheço o teu coração. Então escuta o que eu vou te dizer, presta atenção. Não seja teimoso. Não seja teimoso. Para com essa tua rebeldia. Faz uma análise do teu comportamento. Olha a tua loucura, olha a tua teimosia. É como se Deus estivesse alertando ele, para que ele não avançasse naquele comportamento. É um primeiro alerta, é uma primeira advertência. E eu queria dizer para você que hoje Deus faz igualmente da mesma maneira. Deus está mandando mensageiros. Deus está anunciando a sua mensagem de alerta. São os primeiros alertas. São as primeiras advertências. E a ideia, se você quiser ser restaurado, depois que você se levanta contra Deus, é você prestar atenção nas primeiras advertências. Não deixa para Deus avançar nisso aí. Não deixe que seja necessário Deus ir mais à frente, Deus ir mais adiante com essas advertências. Depois que você se rebelar contra Deus, depois que você viver um tipo de conduta que você sabe que Deus tem nojo, que Deus detesta, que Deus não aprova, perceba a atitude de Deus. Quando Ele te mandar as primeiras advertências, logo no início, perceba a voz de Deus. Perceba o cuidado de Deus em trazer um alerta para você parar, para você cessar com essa atitude. Logo, agora. Sem precisar que essa situação, uma vez configurada, uma vez instalada, siga adiante, permaneça na tua vida desse jeito. A ideia aqui é que nós estejamos atentos à forma como Deus vai se comunicar conosco. No caso do rei Manassés, Deus enviou profetas. Mas hoje Deus envia outras pessoas. Hoje Deus usa pessoas que estão próximas de você. Hoje Deus pode usar várias situações para te trazer um alerta. Hoje Deus pode usar várias circunstâncias. Pessoas próximas de você. Pessoas que às vezes você nem conhece. Pessoas que às vezes você não tem tanta proximidade. Ou Deus pode usar situações totalmente inesperadas. Em que Deus vai de uma forma muito sutil, mas muito efetiva, muito real. Deus vai enviar para ti um sinal. Deus vai enviar para ti uma mensagem. É o primeiro alerta. São as primeiras advertências que Deus está mandando. Então, se você for inteligente, se você não for tolo, você deve perceber essas mensagens que Deus está falando contigo. Você deve perceber essas mensagens que Deus está enviando para você, para que você evite um agravamento dessa situação. Em segundo lugar, se você quiser ser restaurado depois que você se levantou contra Deus, procure também perceber quando a indignação de Deus ela se tornar mais grave. Perceba o agravamento da indignação divina, caso você continue na sua obstinação. E aí você olha no versículo 11, porque no versículo 11, olha o que diz o texto. Depois que Deus envia mensagens para o rei Manassés, depois que Deus envia profetas para chamar a atenção do rei e do povo, mas eles não deram ouvidos, aí no versículo 11 está escrito assim: então o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. O que você percebe aqui na estrutura do versículo 11? É que num primeiro momento, ou melhor, depois de um primeiro momento, como o rei Manassés não acatou o alerta de Deus, então o que Deus faz? Ele passa para uma segunda fase. E nesta segunda fase, diferente da primeira, Deus ele intensifica a sua indignação contra o comportamento daquele rei. Veja como a situação agora é outra. Veja como a situação agora é diferente. No primeiro momento, Deus envia um mensageiro, Deus envia um profeta.
E ele traz um alerta, são as primeiras advertências. Verso 10 mostra isso. Mas o rei não dá atenção. No versículo seguinte, Deus então, ele manifesta a sua indignação. Porque o rei Manassés, ele decidiu ignorar os primeiros alertas. E agora ele insiste em ficar obstinadamente naquela atitude teimosa de rebelião. O que é que Deus faz então? Deus levanta os comandantes do reinado, do exército, do reino da Assíria. Deus levanta o exército assírio. E o exército assírio, ele invade Judá. E aí o que ele faz? Ele aprisiona o rei Manassés. E o rei Manassés, ele é levado, transportado inclusive com anzóis que engatam no seu nariz. E de uma forma muito humilhante, ele é amarrado, ele é manietado com cadeias, e eles levam o rei exilado para a Babilônia. Lá ele fica no exílio, lá ele fica prisioneiro. Então, de um momento para o outro, imediatamente, vem o juízo de Deus, vem o castigo de Deus sobre a vida de um homem que decidiu ignorar as primeiras advertências, os primeiros alertas da parte de Deus. Ele havia se rebelado contra Deus, ele havia decidido viver uma vida totalmente distanciada dos mandamentos do Senhor. E aí então Deus envia as primeiras advertências, ele ignora. Deus parte então para a segunda fase, e aí então vem o castigo. E aí então Deus ele manifesta a sua mão com peso sobre a vida daquele homem. Eu queria trazer uma orientação para você. Para você que reconhece que você pecou contra Deus. Para você que reconhece que você tem se distanciado de Deus. Para você que reconhece que pecou contra Deus, que fez coisas que você sabe que não agradam a Deus, que tem vivido um tipo de vida que você sabe que não é onde Deus quer. Você sabe que não é isso que Deus quer para você. Até quando você vai querer continuar vivendo assim? Hoje o Espírito Santo de Deus, ele traz essa palavra de alerta para você. Até quando você vai querer se comportar desse jeito? Virando as costas para Deus. Foi isso que o rei Manassés fez. E eu quero dizer para você que você tem que ter muito cuidado. Porque quando Deus envia uma mensagem para nós e a gente ignora, então Deus pode vir num segundo momento com juízo. E eu queria dizer aqui para você, não brinque com Deus. Não brinque com Deus, não faça isso. É muito perigoso você insistir na rebelião. É muito perigoso você insistir tratando Deus com achincalhe, zombando de Deus. O amor do Senhor é tão grande por você. E você trata o alerta de Deus, a advertência de Deus dessa maneira. Olha quantas oportunidades Deus tem te dado. Olha quantos sinais Deus tem enviado para você. Deus tem usado pessoas. Deus tem criado situações. Você acha que são meras circunstâncias do dia a dia? Eu quero dizer para você que não são, não são. É Deus enviando mensagens para você. E você quer brincar com Deus? Tenha cuidado. Deus não é brinquedo de ninguém. Se você quiser ser restaurado, depois que você se levantou contra Deus, em terceiro lugar, se apenas agora neste tempo, em que você está no meio do castigo, em que de repente o juízo já veio sobre você, é só agora que você percebeu a insanidade da sua loucura, da sua teimosia. E de repente o castigo de Deus já chegou sobre a tua vida. Então utilize neste momento a única opção que você tem. A única opção que é eficaz para trazer o livramento para a tua vida. O arrependimento. O arrependimento.
versículo 12 em diante, diz assim: então o rei Manassés, angustiado, olha só, angustiado, suplicou grandemente ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez oração, O texto diz que o rei, percebendo o agravamento da justa indignação de Deus pelo seu comportamento reprovado, pela sua rebeldia, o texto diz que o rei Manassés, já lá no exílio, na Babilônia, o castigo de Deus vindo já sobre ele, ele não valorizou as primeiras advertências, as primeiras mensagens, os primeiros sinais que Deus enviou. Aí então Deus levanta o exército do rei da Assíria. Eles vêm contra Judá e levam o rei preso. Ele vai para a Babilônia como prisioneiro e fica ali, perde o seu reinado e fica ali no exílio na Babilônia, prisioneiro do rei assírio. Naquela situação, naquele contexto, ele se humilha diante de Deus. Aí ele percebe que Deus está indignado contra ele, mesmo ele sendo o monarca do reino de Judá. Mesmo ele sabendo que havia um pacto de aliança entre Deus e o povo israelita. Mas ele percebe ali naquele momento que ele se afastou de Deus. Ele percebe ali naquele momento, naquela situação desesperadora, em que ele está prisioneiro na Babilônia. Sabe lá passando que tipo de situação. Sabe lá passando que tipo de desconforto. A situação dele ali é dramática. E o texto expressa isso, o texto manifesta isso, dizendo que lá naquele lugar, angustiado. Então ele não estava bem, ele estava sofrendo. Eu imagino o emocional daquele monarca, o emocional daquele homem, vendo como de uma hora para outra, por causa da sua obstinação, por causa da sua teimosia, ele se expôs ao castigo de Deus, ao juízo de Deus sobre a vida dele. De uma hora para outra, é como se o chão, o piso, ele se acabasse diante dos seus pés, debaixo dos seus pés. E ele está ali, prisioneiro na Babilônia. E aí, de acordo com o texto, ele utiliza, como eu disse, a única opção eficaz: arrependimento. Aí então, só nesse momento então, é que o rei Manassés percebe a sua loucura. E aí o que acontece? Depois que ele se rebelou, depois que ele já vinha durante todos esses tempos se levantado contra Deus, ali no fundo daquela cela, no fundo daquele calabouço, naquele lugar terrível ali, como prisioneiro na Babilônia, ele se arrepende. O texto diz que ele clama a Deus, ele suplica a Deus, ele muito se humilhou perante a face de Deus. É isso que diz o texto. Então ele rasga o seu coração diante de Deus. É isso que ele faz. Ele expressa o seu arrependimento diante de Deus. Ele rasga o seu coração diante do Senhor, buscando e expressando, demonstrando diante de Deus em oração, através da oração, um arrependimento sincero. Querido, se você quiser ser restaurado por Deus depois que você se levantou contra Deus, essa é a opção. Se você chegar nessa fase avançada, em que Deus te mandou os primeiros sinais, as primeiras advertências, e você não valorizou, e agora veio o juízo de Deus sobre a tua vida, o que te resta? Arrependimento. Mas entenda isso aqui, você não pode achar que consegue enganar a Deus. O teu arrependimento precisa ser sincero. Deus conhece o teu coração, não dá para você enganar a Deus, não dá. Em quarto lugar, eu chamo a sua atenção para o versículo 13, veja aí na sua Bíblia. Versículo 13, você vai encontrar que para ser restaurado, depois que você se levantou contra Deus, em quarto lugar, você precisa entender que Deus odeia o nosso pecado. Deus odeia, porque Ele é santo. Ele é santo, então não é possível Deus olhar para a nossa transgressão, para a nossa rebelião e ficar fazendo festa. Não é possível Deus olhar para a nossa rebelião e ficar indiferente a isso. Não é possível, Deus é santo. Então Ele se sente mal, Ele se incomoda.
Ele fica irado, ele se indigna contra o nosso pecado de rebelião. Deus se indigna contra o nosso comportamento pecaminoso, porque Ele é santo. Ele não pode fazer de conta que está tudo bem, quando não está tudo bem. Então, se você quiser ser restaurado, depois que você se levantou contra Deus, e depois que você chegou já nesse momento, em que você avançou, insistindo na sua rebelião, de acordo com o versículo 13, entenda que Deus odeia o nosso pecado, mas também Ele é misericordioso. Misericordioso. Então, se você se arrepende nesta fase, se você deixa para se arrepender só nessa fase, não precisava ser assim. Não precisava o rei Manassés ter passado pelo que ele passou. Perdeu o seu reinado. Foi levado prisioneiro para a Babilônia. Ficou exilado ali. Passou por momentos difíceis, foi torturado, foi espancado, foi humilhado. Perdeu todo o seu status, perdeu a sua majestade. Foi humilhado por Deus. E só ali naquele momento é que ele percebeu a sua loucura. Só ali que ele conseguiu se arrepender. Mas nesse momento a gente percebe também algo maravilhoso no versículo 13. Olha o versículo 13 o que diz. Olha o que está registrado na Escritura. Ele fez oração a Deus e Deus se tornou favorável para com ele. Deus se tornou favorável para com ele e atendeu a sua súplica. Deus ouviu a oração do rei Manassés. Mas além disso, o texto diz, e fez o rei voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Queridos, esse texto aqui é muito maravilhoso. O que está relatado neste versículo 13 é muito maravilhoso. Por quê? Porque ele mostra para nós que Deus odeia o pecado, como eu disse. Deus odeia. Porém, também Deus é um Deus de misericórdia. Ele é também um Deus de misericórdia. E eu quero que você entenda aqui a grandeza, a profundidade, a sublimidade da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Quem era o rei Manassés? Você sabe quem era o rei Manassés? O texto que nós lemos no início responde isso. E se você ler depois com cuidado aí na sua casa, você vai perceber. Mas eu enumerei aqui 5 situações que faziam parte da realidade desse rei. 5 tipos de práticas pecaminosas. Olha só a ficha desse rei. Olha os antecedentes desse homem. Ele era assassino de profetas. Só para você ter uma ideia, de acordo com a tradição, de acordo com o Talmud, que é um livro de registros históricos dos judeus. Esse livro menciona que o profeta Isaías, ele foi assassinado por ordem do rei Manassés. O profeta foi colocado dentro de um tronco oco e cerrado ao meio. Você percebe a maldade desse rei? Porque o profeta trazia uma mensagem de confronto. O profeta trazia uma mensagem de alerta. O profeta mostrava para o rei que ele estava em pecado, em rebelião contra Deus, e ele não queria se humilhar. Então o que ele faz? Ele manda assassinar, ele assassinou vários profetas. E segundo a tradição, segundo o Talmud, inclusive, ele assassinou o profeta Isaías. Nessa situação, como eu mencionei. Então ele era um assassino de profetas. Uma outra informação sobre os antecedentes desse homem. Ele era idólatra. Idólatra. Ele trouxe ídolos para serem adorados dentro da casa do Senhor, dentro do templo, onde se prestava culto a Deus. Ele colocou ídolos para se cultuarem a outros deuses, a outras entidades, a outras divindades pagãs. Em vez de se adorar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele colocou ali um outro tipo de opção religiosa, um outro tipo de opção totalmente pagã, que Deus rechaça, que Deus reprova. Além de ser assassino, além de ser idólatra, ele também era necromante. Ou seja, ele consultava supostos espíritos dos mortos para tentar adivinhar sobre o futuro, para tentar obter informações privilegiadas. E ele gerenciava, então, um tipo de conexão com espíritos imundos, nesse tipo de prática necromântica. Praticante de necromancia. Em quarto lugar, na ficha dele constava também que ele era feiticeiro. Se envolvia com obras de feitiçaria.
Número 5, o mais monstruoso é isso aqui. O dado, a informação mais terrível. O rei Manassés queimou o seu próprio filho em sacrifício a uma divindade pagã, amonita, chamada Moloque. Ele sacrificou seu próprio filho, ele queimou o filho dele no fogo ali. Eles enchiam de brasas a estátua que representava aquela divindade, seus braços ali de metal, de ferro. E as crianças eram lançadas ali, crianças. E ele sacrifica, ele queima em sacrifício ao deus Moloque, a essa entidade pagã. Ele queima, ele sacrifica o seu próprio filho. Eu não sei qual é o conceito que você tem desse homem. Eu não sei que ideia você definiria, que conceito você definiria sobre ele. Mas eu acho que muitos de nós concordaríamos aqui que esse rei Manassés, ele era um verdadeiro monstro. Um verdadeiro monstro. Um verdadeiro monstro. Era isso que ele era. Esse era Manassés. Mas olha o versículo 13. Eu vou ler mais uma vez para você. Ele orou a Deus lá na Babilônia, quando ele estava sendo humilhado por Deus. Porque Deus mandou, Deus levantou o exército inimigo do rei da Assíria. O exército assírio, Deus enviou contra Judá. E esse rei Manassés foi levado cativo para a Babilônia. E lá ele foi humilhado. Mas lá ele orou. Lá em atitude de arrependimento sincero, ele se humilhou, se prostrou diante de Deus. E o versículo 13 diz que lá, quando ele fez isso, Deus se tornou favorável. Deus se tornou favorável para com ele e tocou no coração do rei assírio. Tocou no coração do reino da Assíria. E fez com que eles liberassem, para que ele voltassem para Jerusalém. Para que ele voltasse para Judá e tornasse a assumir o comando, o governo do seu país, da sua nação. Olha que coisa impressionante. Deus ouviu a oração de Manassés. O que é que eu aprendo aqui? Que Deus é aquele que é capaz de perdoar um monstro. O Deus vivo, o Deus verdadeiro, é capaz de perdoar, é capaz de restaurar aquela pessoa que se levantou contra ele. Mesmo que essa pessoa seja um monstro, como foi esse homem, Deus perdoou aquele rei, a partir do momento em que ele se arrependeu sinceramente. Ele foi restaurado. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Deus restaurou a vida, perdoando o rei Manassés. Deus mudou a sua sorte. Deus trouxe ele de volta, tirou ele do cativeiro na Babilônia e trouxe ele de volta para assumir o seu reinado, a sua posição diante da sua nação. Agora, para encerrar, se você quiser ser restaurado, depois que você se levanta contra Deus, tem mais uma situação aqui, tem mais uma providência. Não volte para a rebeldia. Não volte para aquela rebelião que você praticou no passado. Mas daqui em diante, uma vez perdoado, uma vez restaurado, persevere, persevere, não volte atrás. Persevere com atitudes práticas, ou seja, não se iluda com um arrependimento apenas momentâneo, não faça isso. O seu arrependimento não pode ser apenas por ocasião desse contexto que você está vivendo, por causa do juízo que Deus mandou contra você. Você não deve se arrepender apenas por causa dessa situação em que Deus está te pressionando, em que Deus está te humilhando. O seu arrependimento não pode ser momentâneo. O seu arrependimento, ele tem que ser real, verdadeiro, efetivo, permanente. Veja lá versículos 15, versículos 14 em diante, diz assim: depois disto, ou seja, depois que ele se arrependeu, depois em que Deus trouxe ele de volta para Judá, depois que Deus restaurou a sorte daquele homem, depois que ele apresentou diante de Deus um coração quebrantado, depois que ele se arrependeu verdadeiramente, olha o que aconteceu. Depois disto, verso 15, tirou Manassés decidiu e tirou da casa do Senhor, ou seja, do templo, os deuses estranhos,
Ele retirou todos aqueles ídolos, tirou os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que havia levantado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças ao Senhor, e ordenou a Judá, olha só isso aqui, determinou ao povo de Judá que servissem apenas ao Senhor, o Deus de Israel. É que você percebe aqui, que depois que o rei Manassés foi perdoado e restaurado por Deus na sua condição, ele continuou sendo temente a Deus. Ele não voltou mais atrás. Ele não voltou mais àquela atitude insana de rebelião contra Deus. Ele perseverou. Mas ele continuou demonstrando esse arrependimento com atitudes práticas. Com atitudes práticas. Queridos, o Senhor, Ele está disposto a nos restaurar. Mesmo que a gente tenha caído, mesmo que a gente tenha fracassado, mesmo que a gente tenha se rebelado contra Deus, o Senhor está disposto a nos perdoar. Mas o nosso arrependimento não tem que ser momentâneo. Não tem que ser apenas em função de uma circunstância presente agora. Não. Tem que ser sincero, tem que ser permanente, tem que ser valendo para ficar. Eu queria concluir essa mensagem perguntando a você, como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem sido uma pessoa rebelde contra Deus? Você tem se levantado contra o Senhor? Como você tem se comportado? A maioria das pessoas não se dá conta. A maioria das pessoas, quero dizer a você, não se dá conta. Mas existem pessoas se levantando contra Deus. Se levantando contra Deus de 3 formas, pelo menos. Número 1, pela rebeldia explícita. São pessoas que explicitamente elas manifestam a sua rebeldia contra Deus. Elas não têm vergonha de expressar isso. Elas são rebeldes, elas não querem nada com Deus. Segundo, pelo disfarce da religião. Muitas pessoas se rebelam contra Deus, se levantam contra Deus, atrás de um disfarce de religiosidade. Inclusive pessoas que são evangélicas, que até choram no culto, emocionadas. Mas só Deus sabe o coração delas. E muitas vezes aquilo ali não é uma entrega real. Elas são apenas religiosas, exteriormente religiosas, mas o coração delas continua ainda distante de Deus. Vão aos cultos, frequentam algum tipo de culto, se emocionam, choram, mas muitas vezes é só emoção. É só emoção. Não vão adiante num relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus. Não vão. Então essas pessoas não se dão conta, mas elas estão se levantando contra Deus, escondidas atrás de práticas religiosas. Um terceiro grupo são aqueles que são indiferentes. É uma indiferença velada, sutil, mas eles são indiferentes. Eles fazem de conta que a mensagem do Evangelho não tem nada a ver com eles. A mensagem do Evangelho é importante para o vizinho, é importante para o parente deles, é importante para o patrão lá da empresa, é importante para o funcionário, é importante para aquele amigo, para aquele inimigo, para aquele outro ali que é um grande pecador, para aquela outra ali que é uma pessoa perversa, mas ele não tem nada a ver com ele, o Evangelho. E ele tenta ser indiferente, mas ele não se dá conta, esse tipo de pessoa. É o terceiro grupo aqui que eu mencionei. Ele não se dá conta que ele está se levantando contra Deus. E para encerrar, eu quero dizer para você que existem 2 notícias que eu preciso te dar. E aqui eu encerro, a gente vai orar. A primeira notícia é para você que não se arrependeu. Para você que não se arrependeu, para você que insiste em ficar na rebelião. Eu quero dizer para você que você está debaixo da ira de Deus. Você está debaixo da ira de Deus. Eu preciso ser sincero com você. Porque esta é a mensagem que não é minha, é de Deus. Mas é para você. Se você não se arrependeu, se você insiste em permanecer na sua rebelião contra Deus, então eu preciso lhe dizer que por Deus ser justo, porque Ele odeia o pecado, então você está debaixo da ira de Deus. E a segunda notícia é para um outro grupo, é para você que faz parte desse outro grupo que decidiu ou tem decidido se arrepender. Você que decidiu se arrepender da sua rebelião.
Você que tem decidido voltar para Deus, você não quer continuar distante de Deus, você não quer continuar se levantando contra Deus. Para você, existe perdão, existe graça, e graça é uma coisa que você não merece receber. Por isso é graça. O perdão de Deus é resultado da graça. Eu não mereço, você também não. Mas quando a gente se arrepende, o Espírito Santo de Deus vem e toma a nossa vida, a nossa alma, e Ele coloca no nosso coração a certeza de que Deus tem nos perdoado. Eu queria encerrar orando com você. Você que reconhece que você tem se distanciado de Deus. Você que talvez tenha, nesses últimos tempos da sua vida, eu não sei os detalhes, mas você sabe. O Espírito Santo de Deus fala contigo agora, e Deus sabe a tua história, o Espírito de Deus sabe a tua vida. Talvez nesses últimos tempos, você tenha andado em total rebelião contra Deus. Você não precisa continuar mais vivendo desse jeito. Hoje, ainda existe perdão. E o Senhor quer te perdoar. Assim como Ele fez com o rei Manassés, aquele monstro que era aquele homem. Deus perdoou aquele homem porque ele se arrependeu. Deus pode fazer isso na sua vida, desde que você também se arrependa. Se é esse o seu propósito, se é isso que você deseja, e Deus conhece a sua intenção, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade. E quero colocar diante de ti cada pessoa, cada vida, cada família. Coloca diante de ti neste momento